E eu quero convidar você a curvar sua cabeça para nós fazermos mais uma oração, para ouvirmos a palavra, por favor. Pai, nós somos tão gratos pela alegria da Tua salvação. Obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o Teu reino, nos libertou de toda a condenação eterna. E não há recompensa que possa se comparar a isso, Senhor. Não há nada melhor do que estarmos servindo ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para o Teu reino, nos inseriu na Tua igreja. Somos parte do corpo do Senhor e queremos fazer isso sempre com alegria, servir ao Senhor com intensidade, nos dedicarmos, darmos o nosso melhor a Ti. Por isso abrimos nossos corações nessa noite, para ouvirmos a Tua santa palavra, para que ela produza em nós o fruto que o Senhor preparou para nós. Queremos responder ao chamado do Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam sempre prontos para responder à Tua voz, porque queremos agradar o Senhor, queremos alegrar o Teu coração. Fala com Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos numa série de mensagens, começou domingo passado, terça-feira também o pastor Lima ministrou aqui no Tadel, que é Raízes, sobre a visão da nossa igreja, a estrutura da igreja da Paz Church, como nós funcionamos, o modelo de trabalho que nós executamos, e isso é muito importante entender. Talvez você pergunte, o que tem a ver saber como que a igreja funciona? O que isso tem a ver com minha vida espiritual? Não tem nada mais terrível para um crente do que ele ser improdutivo. E todos nós fomos chamados para produzir, amém? A palavra de Deus diz, para que deis frutos, e frutos que permaneçam, porque nisso é glorificado o meu Pai, em que deis frutos. Então Deus está falando de produtividade. O crente não pode ser improdutivo, o crente tem que ser produtivo, o crente tem que dar resultados. Deus se importa com resultados, Deus se importa com produtividade, com crescimento, Deus se importa com números, amém? Eu já ouvi pessoas fazendo crítica, dizendo, a igreja da Paz trabalha com pequenos grupos, e eles falam sempre de números, de crescer, de multiplicar, tudo para eles é números, ele não se importa com as pessoas, tudo é número. Uai, quando se fala de número, está falando de pessoas, amém? Quantos que nós somos aqui? 500, 600 pessoas? Isso é número, são pessoas. E número é tão importante no reino de Deus, e tão importante que tem um livro na Bíblia chamado Números. Sim ou não? Você já encontrou esse livro? Está lá, Números. Número é tão importante para Deus, que quando Jesus ressuscitou, Deus fez questão de estar registrado lá, que diz, quando ele ressuscitou, e ele apareceu a 500 irmãos. Por que teve que colocar 500? Esse número não é importante. Quando ele multiplicou os pães a primeira vez, você sabe quantas mil pessoas foram alimentadas? Quantos? 5.000. Mas por que Deus fez questão de colocar a quantidade lá? 5.000, e sem contar mulheres e crianças. 5.000. Por que quando Abraão foi libertar o seu sobrinho Ló, por que a Bíblia falou, e Abraão juntou consigo 300 homens? Então o número é importante para Deus, está registrado nas escrituras, números, está lá, você pode ver. Então nós queremos entrar nesse contexto para você entender, porque seria muito triste você chegar lá no céu e você irá passar a eternidade com Jesus, você que já entregou sua vida a Ele, mas é muito frustrante você chegar lá só você e sua família ficar. E você chegar lá no céu, obrigado Jesus que eu estou para o céu, meu pai e minha mãe foi para o inferno, mas eu estou aqui. É essa a sua alegria? O bom é você saber que você vai, e vai toda a sua casa, a sua parentela, os seus amigos, amém? Número. Então nós precisamos entender que é importante para Deus e saber da estrutura da igreja local, como ela funciona, o que ela pensa, quais os resultados que ela vai produzir, é importante. Eu já ouvi pessoas chegar e falar, pastor, eu vou sair da igreja, por quê? A igreja aqui é muito grande,
E eu vou para uma igreja pequenininha. Mas por que, irmão, que você vai para a igreja pequenininha? Porque se for para você ir para a igreja pequena, porque você vai fazer ela crescer, vou ficar muito feliz, parabéns. Mas se você vai ficar lá só porque ela é pequenininha e você vai orar para ela não crescer, para você ficar na igreja pequena e saber quem são os irmãos só porque é pequenininha, você está sendo egoísta. Até porque se aquela igreja é pequenininha, vou usar a palavra pequenininha, que é o que as pessoas falam. Se aquela igreja é pequenininha, tem 30 anos e só tem 50 membros, tem alguma coisa errada com aquela igreja pequenininha. Porque há 30 anos que ela existe, ela só tem 50 membros. Alguém está com problema lá. Porque o desejo de Deus é ver isso aqui, uma igreja cheia, uma igreja crescente, multidões, é para as pessoas passarem na rua e ver o número de carros estacionados, e quando terminar o culto, uma multidão saindo, e ele fica, meu Deus, está acontecendo algo, Jesus está voltando, tem muita gente. Então a igreja tem que crescer, irmão, e nós precisamos entender isso. Então domingo passado, o pastor Lima falou aqui da visão da nossa igreja, a visão do MDA, os 3 corações, a igreja mundial, a igreja local, a célula e o discipulado, que é o coração da célula, que é o pastoreio, que é o cuidado que nós oferecemos. E aí eu quero dar continuidade falando do poder da igreja no lar e os seus benefícios. Amém? O poder da igreja no lar e os seus benefícios. Por quê? Porque a igreja funciona também em outro contexto, e nós vamos entender isso. Mas antes de falarmos do poder da igreja no lar e os seus benefícios, iremos conhecer as bases, ou a base bíblica para esse funcionamento da igreja no lar. Eu quero dar alguns textos aqui que vai respaldar, porque de repente você pode pensar, esse negócio de igreja no lar, esse negócio de célula, isso é invenção do pastor Eibe. Isso aí é coisa do César Castelhano, lá da Colômbia, ele que inventou esse negócio de célula, de igreja no lar. Isso aí não é de Deus não, esse negócio de igreja na casa. Mas vamos para a Bíblia então, para saber se é invenção do pastor Eibe, ou de qualquer outro, ou se é algo que está respaldado pelas Escrituras. Então, a primeira coisa a se entender é que os pequenos grupos, as células, as reuniões caseiras, fazem parte central da vida da igreja. E isso é bíblico. As reuniões dos lares faz parte da história da igreja e é bíblico. A igreja nas casas é um princípio bíblico. A igreja primitiva, ela se reunia tanto nos lares como também no templo. Amém? Assim como nós fazemos. A maioria dos que estão aqui se reúne nos lares, nos pequenos grupos, e estão hoje aqui no grande culto, no templo, na celebração da igreja. Então, assim era a igreja primitiva, se reunia nos lares, mas também no templo, de casa em casa e no templo. Olha o que diz, primeiro texto aí, nós vamos ler algumas, Atos capítulo 5, versículo de número 42, diz: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias aonde? E aonde mais? No templo e de casa em casa. Atos 5:42. Atos capítulo 2, versículo de número 46 diz: todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias se reuniam no templo e nas casas partiam o pão e tinham comunhão, comiam juntos, com sinceridade de coração, com alegria e sinceridade de coração. Não dá para que no templo a gente comer juntos. Até porque é muita gente. Para dividir o pão com todos vocês, vai faltar pão. Mas de casa em casa, no pequeno grupo, dá para dividir a bisteca, a picanha, o tambaqui. De casa em casa, está aqui em Atos 2, 46.
esses dois textos nos mostram que diariamente eles se reuniam no templo e nas casas. As refeições nos lares eram feitas, porém eram diferentes. As reuniões nos lares eram feitas, porém eram diferentes. Nos pequenos grupos era onde a comunhão era mais próxima, mais efetiva. Irmão, é no pequeno grupo, na célula, no contexto da célula, que a gente se aproxima mais do irmão, que os relacionamentos se estreitam, que ficam mais fortes os laços de amizade. Aqui a gente se encontra no domingo, Pai do Senhor, bem-vindo, vai embora e pronto, só no domingo de novo. Mas no pequeno grupo a gente se encontra na célula, ali naquele pequeno grupo, se encontra no decorrer da semana em outra reunião, no discipulado, em algum grupo que a gente se organiza para jogar um futebol junto, para assistir um filme juntos. As células não param. De agora a pouco estava chegando uma turma de jovens que já cultuaram, já tiveram célula no decorrer da semana, mas estavam agora nos clãs, nas atividades esportivas deles. Estavam juntos. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Vamos para mais alguns textos que respaldam essa prática. Filemon, capítulo 1, no versículo 2, olha o que diz. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Olha só, aonde estava a igreja? Na casa. Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, no verso de número 19. As igrejas da Ásia vos saudam. Saudam-vos afetuosamente no Senhor, saudam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. O apóstolo Paulo escreve e está dizendo: eu mando um abraço para os irmãos Áquila e Priscila. E irmão, estenda esse abraço também para os que estão congregando na sua casa. É como se eu estivesse escrevendo para o Alami e para a Val e falando: ao meu querido irmão Alami, eu vos saldo com muito carinho e saldo também os irmãos que congregam na sua casa. A igreja no lar. Está aqui na palavra de Deus. E olha o que diz também Colossenses capítulo 4, versículo de número 15. Saudai aos irmãos em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Não é a igreja que está no templo, a igreja que está na sua casa, o pequeno grupo. Amém? Então, diante dessas verdades bíblicas, nós, a Paz Church, cremos que a prática das reuniões nos lares, as células, e a celebração no templo, que é o nosso culto, são fundamentais para o crescimento do corpo de Cristo. Nós cremos, temos convicção de que a igreja no lar, a igreja que trabalha nas casas, são responsáveis pelo crescimento do corpo de Cristo. Muitos, se não quase todos os que estão aqui, foram trazidos a essa reunião por alguém que faz parte de uma célula. Você foi convidado pela igreja que se reúne numa casa. Você faz parte de uma igreja que está se reunindo no decorrer da semana em um dos nossos lares aqui em Boa Vista. Então agora vamos ver aqui o poder da igreja nos lares, o poder das células. Durante os 3 primeiros séculos, a igreja não teve templos. E foi nesse período que a igreja mais cresceu. Foi lá no início da igreja primitiva, nos primeiros séculos, que a igreja não tinha templo, porque havia sido destruído, porque havia perseguições, e eles se reuniam nos lares, foi onde a igreja mais cresceu. Olha o que diz Atos, capítulo 2, versículo 41. Foi um crescimento muito rápido da igreja. Atos 2,41 diz que no primeiro ato de evangelismo da igreja no lar, que o irmão Pedro foi pregar, fazendo evangelismo, você sabe quantas mil pessoas converteram? 3.000 pessoas converteram. Não tinha templo, irmão. Não tinha cultos como esse.
mas a igreja estava reunida nos lares, e ela saiu para a rua para fazer um ato de evangelismo. 3.000 converteram. Depois, olha o que diz também Atos capítulo 4, versículo de número 4. Mais 2.000 convertidos são acrescentados. Primeiro 3.000. E aí depois a igreja continua agindo, agora mais 2.000 são acrescentados. 5.000 crentes. A igreja começa a crescer e não para por aí, continua. Atos capítulo 5, no verso de número 14 diz, a igreja crescia mais e mais. Atos capítulo 6 e versículo 1 também nos assegura, ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, e ia se multiplicando. A igreja foi chamada para ser uma multiplicadora de vidas, amém? Atos capítulo 6, versículo de número 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E não parava de crescer, e não para de crescer até o dia de hoje, amém? Outro poder da igreja no lar, promove um crescimento explosivo. Além de lá no início dos primeiros séculos, a igreja até hoje promove um crescimento explosivo. A igreja chinesa é uma das que mais cresce rapidamente no mundo. São mais de 85 milhões de protestantes na China. E dizem os especialistas que até 2030 a igreja chinesa vai crescer como nunca se viu na história da igreja cristã. Vai ser um crescimento extraordinário, como nunca houve na história do cristianismo. Mas você sabe que na China o cristianismo ele é proibido. A igreja não pode se reunir abertamente. Existem igrejas lá abertas, assim que se reúnem com um grande culto? Tem. As igrejas que são dominadas pelo governo, são cadastradas. Aí antes de pregar, o pastor tem que mandar a pregação para o governo, para algum órgão do governo, eles vão ler a pregação. Se tiver alguma coisa que foge, eles vão fazer alteração, aí você vai pregar o que o governo aceita que você pregue. Mas não é essa a igreja que está crescendo. Na China, a igreja que está crescendo é a igreja das garagens, a igreja que se reúne no quintal, a igreja subterrânea, a igreja que está escondida na informalidade, a igreja que está fora dos olhos do governo chinês. É essa igreja que cresce dia após dia. A igreja que se reúne nos lares. E nós também, a Paz Church, não para de crescer. Atualmente, a nossa igreja em São Paulo, a igreja Paz São Paulo começou oficialmente, tem de 5 a 6 anos, oficialmente. O pessoal já está lá há uns 7, 8 anos, mas ela iniciou os trabalhos, tem mais ou menos de 5 a 6 anos que iniciou. Lá em São Paulo, a Paz São Paulo já tem mais de 240 células. Já são mais de 3.500 pessoas congregando nos nossos cultos. Agora em julho, o número de células vai dobrar, vai passar, vai ser de 240 a de 400 a 450 células. Na grande São Paulo. A igreja no lar, fazendo a diferença. E deixa eu te falar, enfrentou uma pandemia de 3 anos praticamente. E não parou de crescer. E tem crescido a cada dia. Os espaços já estão pequenos. Outro poder da igreja no lar, o poder de mobilização. A igreja no lar tem um poder sobrenatural de mobilizar, tanto para a oração e também para a realização de projetos. Não para de mobilizar. É uma igreja que age com rapidez. Você quer que algo aconteça aqui na igreja? Você não precisa esperar o culto de domingo. Se eu quiser comunicar que domingo, se eu quisesse falar, domingo não vai haver culto, e já fosse na segunda, imagine chegar segunda-feira, acontecer alguma coisa, não tem como ter culto aqui. A gente não precisa ir para a televisão, a gente manda a mensagem para os líderes dos pequenos grupos, e as informações vão chegando, e todos que estão inseridos no pequeno grupo, vai saber que no próximo domingo não haveria culto, se fosse o caso. O poder de mobilização da igreja, tanto para a oração.
Nós compramos esse terreno que está aqui ao lado da Parima Veículos. Estamos construindo, as obras já estão retomando, já estamos limpando novamente o canteiro de obra. Vamos retomar, prepare aí para você ofertar e prosperar ainda mais. Amém? Vamos dar continuidade à nossa construção. Mas assim que nós compramos aquele terreno, antes de começarmos a trabalhar, estava lá só o terreno cercado, alguém da prefeitura mandou um comunicado para nós. Olha, nós estamos solicitando esse terreno para fazer um sambódromo. A prefeitura entendeu que esse é o melhor lugar para fazer um sambódromo para a realização do carnaval. Vamos tirar da NH6 e vai ser aí. E assim o indivíduo lá do governo municipal mandou uma mensagem afrontando, dizendo, e diga qual é o preço da indenização que vocês querem, porque caso contrário nós iremos determinar o valor. Uau, ameaçando. Aí a gente mobilizou os irmãos. Irmão, o diabo está querendo tomar o terreno. Aí os crentes se reuniram numa noite, em jejum e oração. Primeiro nós cercamos aquele terreno, era crente cercando aquele terreno, e deram as mãos, fizeram um círculo enorme em volta daquele quarteirão de crente, e passamos um tempo orando lá à noite, declarando e jejuando. Na outra semana nós fomos na prefeitura. Vamos falar com a autoridade máxima do governo municipal. Chegamos lá e falamos, nós estamos aqui, nós somos da Igreja da Paz, nós ficamos sabendo que vocês estão querendo tomar o nosso terreno para fazer um lugar de carnaval. Aí a autoridade daquela época falou, como? É, exatamente, está aqui. Não, mas vocês vão construir a igreja? Já vamos. Não, então ninguém vai mexer, ninguém toca na igreja, ninguém toca. Na hora o diabo tirou as garras dele. O poder de mobilização para a oração da igreja, é muito rápido. Quando foi para comprar, você sabe quanto foi aquele terreno? Acho que foi 1.200.000, 1.300.000, alguma coisa assim. Ficamos sabendo que estava vendendo 1.300.000. Vamos imaginar que seja isso, mas é de 1.200 a 1.300. Sabe quanto nós tínhamos na conta para comprar ele? Eu acho que deveria ter uns 30 mil. O dono chegou, estamos vendendo, e a gente vai comprar. Nos deu só um tempinho. A gente veio aqui e falou, irmão, estão vendendo um terreno ali de 1 milhão e pouco. E a gente tem 30 mil na conta, vamos comprar? Vamos. Na hora, a igreja se mobilizou. Era irmão vendendo gato, cachorro, galinha, periquito. Outros doando moto, carro, casa. E rapidamente chegamos lá e está aqui ó, o valor da entrada. Pagamos, aí ele parcelou o restante 20 mil por mês. Sabe quantas vezes nós atrasamos as parcelas de 20 mil? Nenhuma vez, porque a igreja no lar, as células se mobilizavam todo mês, e quando chegava a data de pagamento, o dinheiro já estava aí. Quando o dono do terreno vinha para receber, o dinheiro já estava guardado há mais de uma semana esperando por ele, nunca atrasou. Poder de mobilização da igreja, poder de mobilização para mobilizar os voluntários. Olha esses irmãos que estão trabalhando, os que estão no Pasquide, os que estão agora no Amajari, os que estão em Normandia, os que estão em Iracema, os que estão espalhados por esse estado, são mobilizados através da igreja no lar, das células. Esse é o poder da igreja. Amém? Outro poder da igreja no lar, o poder de resistir. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. Todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amém? A igreja tem um poder de ação, um poder de realização, de permanência, de resistência. Uma igreja que se reúne nos grupos, ela não para, nada impede dela avançar. Nós enfrentamos a pandemia, vocês sabem. Primeiro veio os decretos, reduziu o número de pessoas nos serviços das igrejas e tal. Reduziu. Agora veio outro decreto, está proibido de reunir pessoas nas igrejas, está proibido. Paramos, fomos para o culto online. E as células, a igreja no lar continuou se reunindo. Depois o decreto arrochou ainda mais. Proibido qualquer aglomeração em qualquer lugar.
Aí as células pararam de se reunir nos lares. Fomos para o Zoom, para o WhatsApp, fomos para o Meet e continuamos reunindo através dos aplicativos. A igreja não parou. E sabe o que aconteceu durante aquele período de pandemia? A gente chegou a um ponto e fomos falar com o dono desse prédio. Esse prédio é alugado. A gente paga aí um valor de 10 mil para mais aí, de aluguel, todo mês. Nós chegamos para ele e falou, olha, a gente quer falar que pode acontecer, de repente, porque não está tendo culto, de os recursos diminuírem. A gente quer saber se vocês podem baixar o valor do aluguel durante o período da pandemia. E ele falou, rapaz, não tem como. Eu também tenho boca para alimentar aqui, não dá. Tranquilo. O que você pode fazer? Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, no mês que vocês puderem pagar todo, vocês pagam. Se puder pagar só a metade, vocês pagam só a metade. E se acontecer isso com uns 4, 5 meses ou mais, tranquilo, não tem problema. Quando voltar ao normal, vocês continuam a pagar o valor normal, e o que ficou em aberto, nós vamos juntar e dividir em inúmeras parcelas, a perder de vista. E aí a gente agrega o valor do aluguel. Tá bom. Fazer o quê, né? É a proposta? Beleza. E nós continuamos fazendo os cultos online e as reuniões nos lares, através de aplicativo, algumas presencial. Sabe quantos meses nós atrasamos? Nenhum. Sabe quantos meses nós pagamos só a metade? Nenhum. Todos os meses nós pagávamos o aluguel sem atrasar e completinho. O poder da igreja. E quando assinaram o decreto falando, está liberado os cultos, no primeiro domingo, o que tinha de crente de máscara aqui dentro? Lotou nos primeiros cultos. Alguns com medo de morrer quando viu um monte de crente, outros felizes da vida. Lotou. Mas infelizmente não foi assim com todas as igrejas. Tem igrejas que não voltaram mais. Tem igrejas que fecharam. Porque o pastor não pôde pagar o aluguel, teve que entregar o prédio. Tem pastor que até hoje está sendo cobrado na justiça os aluguéis atrasados. Eu ouvi um pastor aqui que falou, pastor, depois da pandemia, voltou uma meia dúzia para a igreja está quase morrendo. Porque só se reúne no templo. Só na reunião de domingo. Mas olha como está aqui. Olha você que está lá atrás para frente, olha você que está na frente, olha para trás, olha só, quantas pessoas. E é porque faltou alguns irmãos. Que eles ficam revezando para o outro poder dar aqui no lugar. Outro poder da igreja no lar, o poder da manifestação dos milagres, amém? Foi assim na igreja primitiva. Atos capítulo 5, versículo 15, relata que eram tantos milagres na igreja no lar, que as pessoas levavam os enfermos para as casas, para receber oração, e só a sombra de Pedro passava e eles eram curados. Eram milagres, e acontece até hoje. A igreja ora, milagres acontecem. É nas células que acontecem os milagres, amém? É nas células que temos os grandes testemunhos do agir de Deus. Esse é o poder da igreja no lar. Pastor, e quais são os benefícios de fazer parte da igreja no lar, das células? Vamos ver agora. Benefícios. Estudos apontam que as igrejas que são organizadas em grupos pequenos são as que mais crescem em todo o mundo. Isso acontece porque as células, os pequenos grupos, geram resultados e produzem benefícios que sem as células não seriam possível experimentar. As igrejas em pequenos grupos são as que mais crescem em todo o mundo. Por quê? Porque as células trabalham para isso. Então, olha o primeiro benefício da igreja no lar. A igreja no lar, ou as células, agregam valor às pessoas e geram conexões saudáveis. Amém? O que significa isso? Um dos benefícios maravilhosos que as células trazem é que elas agregam valor às pessoas. As pessoas deixam de ser meros espectadores ou mais um na multidão, como é comum dizer, e passam a ter um nome, passam a ter um endereço,
uma data de nascimento. Aqui no grande culto, não tem como conhecer todo. O máximo que você vai conhecer é a nuca do irmão. Todo domingo você vir para cá e sentar atrás do irmão, você vai conhecer ele quando ele estiver na rua. Eu acho que aquele irmão lá é lá da igreja. Como é que você sabe? Pela nuca dele, eu conheço essa nuca. Você sabe o nome dele? Não, mas a nuca dele é irreconhecível. Se for o Alami, então. Mas no contexto do pequeno grupo, você sabe quem é a pessoa. Você agrega valor. Não é um mero espectador. É a Tassiane, é o Netinho, é o Alami, é o Silmarinho com a Adriana, é a irmã Lene, é o Fagner com a Tatiana. Eu sei quem são eles, eu sei onde eles moram, eu sei a data do aniversário deles, eu sei a hora que eles almoçam. Por quê? Porque agora os relacionamentos vão se estreitando no pequeno grupo. Você gera uma conexão, uma aproximação, vínculos saudáveis. As pessoas começam a serem notadas, valorizadas e amadas. Amém? Tem pessoas que a primeira vez que cantaram aniversário, parabéns para ela, foi na célula. Eu já ouvi história de pessoas que nunca haviam cantado o aniversário dela, nunca tinham feito. E lá na célula descobriram o nome dela, o endereço dela e o dia que ela nasceu. E aí um dia ela chegou lá na célula, estava lá a mesa arrumada, o bolo, e ela nem imaginava. De repente, agora nós vamos encerrar nossa célula, quero chamar aqui a irmã Raimundinha. A irmã Raimundinha fez aniversário ontem. Aí ela começa a chorar. E aí, por que, irmã, você está chorando? Nunca ninguém tinha lembrado do dia que eu nasci. Nunca fizeram uma festa para mim. Se ela não morreu, ela está feliz até hoje. Se não morreu de emoção, né? Porque era 50 anos, a primeira vez. Lembraram o dia que ela nasceu. Cantaram os parabéns para ela, lá na célula. Amém, queridos? Então, primeiro benefício, agrega valor às pessoas e geram conexões saudáveis. Outro benefício da igreja no lar, facilita o pastoreio e o cuidado. Em um grupo de 10, 12, 16 pessoas, é mais fácil providenciar o cuidado pastoral do que em um grupo de 1000 pessoas. É mais fácil cuidar em um grupo pequeno. Lá na minha casa tem uma igreja no lar, lá nós congregamos 35, 40 pessoas, mas eu conheço. Lá a gente cuida. Lá quando um falta, a gente manda mensagem. Quando o churrasqueiro não vai, a gente chama no WhatsApp. Ele já sabe que amanhã tem serviço para ele lá. Né, irmão Ademir? Churrasco de primeira, comunhão da célula amanhã. Não vamos dar o endereço, senão não vai dar para todo mundo. Mas a gente sabe quem é. Dá para cuidar. Agora há pouco eu estava recepcionando os irmãos, ali no início do culto. Uma irmã falou comigo, pastor, eu estou vindo aqui na igreja, nós viemos de Manaus para congregar aqui, e congregávamos numa igreja em célula, lá em Manaus, e nós queremos ir para uma célula, mas ainda não nos chamaram. Alguém falou que ia nos chamar, mas não fez ainda. Mas eu falei para ela, no final, viu, irmã? Já me procura aqui, a senhora sabe. E amanhã a senhora já vai comer um churrasco com a gente, junto com sua família. Tá bom? Pode aplaudir o Senhor, porque é Ele que cuida. Então, é mais fácil cuidar. Por isso que nós somos uma igreja na visão do MDA, modelo de discipulado apostólico. Alguns estão sendo já discipulados, outros estão sendo pastoreados. E a gente quer pastorear bem, quer cuidar bem. Os que não estão sendo ainda inseridos no discipulado 1 a 1, está no pastoreio. Sempre recebe uma mensagem de amor. Por quê? Esse é o trabalho da igreja no lar. Amém? Vamos lá. Outro benefício da igreja no lar. A igreja no lar ou as células ajudam a descobrir e identificar os dons das pessoas. É lá na célula que a gente descobre quem tem dom,
habilidade, talentos para contribuir no corpo de Cristo. Aqui eu não sei, não vou saber. Se você vier todo domingo aqui, você não fala nada, fica só me ouvindo. Eu nunca vou saber se tu sabe cantar, se tu sabe tocar alguma coisa, se tu sabe falar bem, se tu sabe ministrar. Eu não vou saber. Eu não vou saber qual é o seu dom, porque é só aqui, ó, olhando para você. Mas lá no pequeno grupo, eu sei que a Tassiane sabe cantar e que logo ela vai estar no louvor, em nome de Jesus. É lá no pequeno grupo que a gente descobriu que o irmão Marcos, que está cantando aqui com a voz linda, que é um professor, que a gente descobriu que além de saber dar aula, ele saberia também cantar, porque ele cantou lá na célula e alguém falou, irmão, que voz, vai para o louvor. Está aqui, ministrando louvor. Foi na célula, foi no pequeno grupo, é na igreja no lar, que a gente vai descobrindo que o Peter, além de um bom médico, é um bom líder de célula, junto com a esposa. Estão liderando uma célula. Ele não só lidera bem o hospital das crianças, como lidera uma célula. Foi lá no contexto do pequeno grupo que o pastor Sabá me chamou para almoçar, para comer um frango na casa dele. E eu fui, e eu me converti naquela célula, entreguei minha vida para Jesus. Foi lá que ele achou um maranhense de Nova Olinda do Maranhão, que entrou no mapa agora, a cidade. E ele descobriu, olha, tem um maranhense que presta. E aí o pessoal, e pode vir alguma coisa boa do Maranhão? Venha e veja. Mas foi lá, no contexto do pequeno grupo, que ele descobriu, ele pode ser um dos pregadores, assim como você que está inserido num pequeno grupo e que já é um líder de sucesso, um grande incentivador, um grande pastor de vidas. Amém? Esse é o benefício. Foi lá que Paulo encontrou Timóteo, foi lá que Paulo encontrou a Tito, foi lá que ele encontrou a Filemon e tantos outros que se tornaram líderes poderosos. Foi nesse contexto. Outro benefício da igreja no lar. A igreja no lar ou as células ajudam a alcançar pessoas que nunca iriam a uma igreja de crente. Seja por preconceito, seja lá por que for, mas tem pessoas que não vêm na igreja do crente. Vamos lá na minha igreja? Não, não vou não. É de crente? É. Não sou muito fã de igreja de crente não vou não. Mas quando você chama ele para ir na sua casa, comer uma arepa, né, César? Uma empanada, com aquele molho de pasta de alho. Aí é outra coisa, ainda que fale em espanhol, ele entende. Mas se você chama para vir na igreja do crente, ele, não, rapaz, eu não vou não, ele dá uma desculpa. Mas convida, se eu convidar para vir na igreja, não, irmão, vamos lá em casa amanhã? Amanhã vai ter um churrasco feito por um gaúcho top, vai ter uma farofinha, vai ter uma vinagrete feita pela minha esposa, com azeite de oliva puro, uma sobremesa de cupuaçu feita pela minha irmã, com chocolate. Aí ele vai. Ele fala, eu vou sim, na tua casa eu vou. Aí ele vai na primeira vez, na segunda vez, na terceira, na quarta, e ele permanece. E depois ele vai estar aqui na igreja dos crentes, feliz da vida. Amém? Ele vai estar aqui. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa estranha é a gente chegar na igreja do crente, quando a gente vem a primeira vez, parece que todo mundo olha para a gente. A impressão que dá é que todo mundo olhou quando a gente entrou. A gente entra desconfiado. E a primeira oração que a gente faz na igreja do crente, sentado lá atrás, é: Senhor, não deixa nenhum desses crentes falarem comigo. E quando termina o culto, a gente quer ir embora. Mas quando você vem, que já tem os irmãos da célula, muda tudo. Amém? Então, outro benefício da igreja no lar. As células ou a igreja no lar são fortes elos de integração com os novos convertidos e recém-chegados. Aqueles que se convertem, que são novinhos,
eles vão na célula, lá eles são recebidos com carinho, lá eles se sentem amados, lá fortalece os elos de amizade, aí eles continuam e crescem na fé, amém? Outro benefício da igreja no lar, por se tratar de um grupo pequeno, o líder tem oportunidade de conhecer as necessidades de seus membros, sejam estas de caráter econômico, familiar, físico, que é a questão de saúde, espiritual e etc. É em um grupo pequeno que o cumprimento do mandamento de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou pode ser colocado em prática. É lá na célula que a gente cuida. É lá que eu sei que a conta de luz da irmã Val, se tiver atrasado, porque quando ela chegou aqui na igreja era pobre, não tinha nem onde dormir, que foi ajudada, além da ajuda espiritual, com ajuda física. Foi lá na célula que alguém chegou e falou: irmão, eu não tenho o que comer em casa. E a célula se mobilizou e doou. Foi lá na célula, na minha célula, eu sei que acontece nas outras, estou falando do contexto da minha, mas eu sei que acontece nas outras, que uma irmã venezuelana estava grávida, sem nada para a criança, que nós solicitamos a ajuda da célula, os irmãos doaram, e nós compramos inúmeros pacotes de fralda descartável para ela. É lá na célula que essas necessidades são supridas, atendidas. É lá que a pessoa abre o coração e é recebida, acolhida, amada. Foi lá que o Ademir, com a Railene, que veio com seus problemas, assim como todos nós, estão sendo amados, está aqui bonitão, família linda, os filhos estão no pasquide, feliz da vida, prosperando. É nesse contexto da igreja que Deus tem feito coisas extraordinárias. É lá que nós demonstramos o amor de Jesus. Amém, queridos? E o último benefício, dos que eu vou mencionar, porque são inúmeros, se eu for falar aqui, é a noite toda, não caberia na tela do iPad. A igreja no lar ou as células proporcionam relacionamentos saudáveis e duradouros. Amém? Toda pessoa precisa ter relacionamentos afetivos fortes. Nesse mundo onde é cada um por si e Deus por todos, é dentro do contexto da igreja do lar que se formam as melhores amizades. Foi lá que o Alamir se tornou meu melhor amigo, junto com sua família. Foi lá que o Marcos e a Elisiária se tornaram meus melhores amigos. É lá que o Peter está se tornando um grande amigo meu. Já estamos até pedalando juntos. Aleluia. É lá que eu conheci o José e sua esposa, e já fomos pescar juntos, estamos estreitando a amizade, vamos para o Caracaranã, né? Lá deixou, graças a Deus. Amigos, não somos meros frequentadores de uma igreja, somos amigos. Que eu vou na casa deles, onde o meu amigo Jefferson com a sua esposa Cris já me ofereceram café, onde nós conversamos, temos amizade, onde eu já entrei na casa da Tassiane com sua família, amizade. Meus melhores amigos não foram na escola, não foram no trabalho que eu formei, foi no contexto da igreja no lar. E eu sei que os seus melhores amigos estão dentro desse contexto, porque é lá que você é amado, lá que você é acolhido. É nesse contexto. É nesse vínculo de amizade que a irmã Adriana é fortalecida com sua família diante do que ela tem enfrentado, porque não é só um irmão em Cristo, são irmãos afetivos com laços de amor forte. Benefício da célula. Amém, queridos? E para concluir, a igreja no lar, as células, é o sacerdócio na mão do povo, cada um desenvolvendo o seu chamado e operando em seus dons. É na igreja do lar que pedreiros, ajudantes de pedreiros, professores, médicos, profissionais liberais, empresários, grandes produtores se tornam ministros da palavra de Deus. Homens que o mundo julgava incapazes,
que Deus pega e torna em grandes mestres da palavra, em grandes líderes, porque é a igreja de Cristo fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor.